Bom dia, oitavo ano. Aqui é a Prof. Elisandra. Hoje eu vou trabalhar um pouquinho com vocês os aspectos naturais do continente americano. Então, para trabalhar um pouquinho essas características, nós temos que entender uma coisa que é a questão das latitudes em relação aos continentes. Então, se vocês observarem aqui no mapa, ó, o que vocês vão ver? Que o continente americano, ele está situado, totalmente a oeste do meridiano de Greenwich e está circundado pelas linhas imaginárias, que é o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. A presença dessas linhas imaginárias, elas vão fazer com que o continente americano esteja em latitudes diferentes. E isso, então, vai fazer com que ocorram as zonas térmicas diferentes, ou seja, com temperaturas diferentes ao longo do ano na mesma região. Vejam bem, então aqui, ó, na zona glacial ártica e na zona glacial antártica vão ser temperaturas muito baixas, negativas, temperaturas abaixo de 0 grau, e estas regiões aqui, elas vão estar em altas latitudes, aqui na zona temperada do norte, que está entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e na zona temperada do sul, que está entre o Trópico de Capricórnio e entre o Círculo Polar Antártico, essas áreas aqui, elas vão apresentar temperaturas que vão oscilar ao longo do ano, que vão ter as estações do ano bem definidas. Então, nós vamos ter aqui climas temperados, climas subtropicais, a presença desses climas. Então, nós vamos ter as estações do ano bem definidas, invernos rigorosos, verões quentes, e as estações intermediárias, com outono e primavera, com temperaturas mais tranquilas, não tão frias e também nem muito quentes. E aqui já na região equatorial, ó, que está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, também chamada de zona quente ou intertropical, esta região aqui, ó, pega a parte norte do Brasil, todo o norte da América do Sul. Essa região aqui, então, vai apresentar temperaturas mais elevadas. Então, aqui nós vamos estar em baixas latitudes, próximo ao Equador, 0 grau, com temperaturas muito elevadas, fazendo muito calor durante o ano inteiro, tá? Então, essas características, elas vão ocorrer nesta região aqui, certo? Aqui, então, ó, tem alguns fatores que vão determinar o clima do continente americano. O continente americano, ele tem uma grande extensão territorial, ele vai desde de norte a sul, então ele vai ter uma extensa costa oceânica, vai ser banhado por 2 oceanos, o Oceano Atlântico a leste e o Oceano Pacífico a oeste, e a grande variedade de clima e da vegetação vai ser influenciado por essa sua grande extensão e os ventos que sopram dos oceanos em relação ao continente. Quais são os principais fatores que vão influenciar na formação do clima e da vegetação do continente americano? Então, aqui, ó, a latitude, como eu já falei para vocês ali, latitudes altas, latitudes médias e latitudes baixas, quanto menor a latitude, maiores são as temperaturas. Quanto maior a latitude, menor são as temperaturas, o relevo, as correntes marítimas e a continentalidade. Então, aqui, ó, que eu estava falando para vocês, para que vocês possam realizar a anotação, As terras americanas, elas ocupam quase
toda a extensão norte e sul do globo. Elas vão ser atravessadas por grandes círculos, né? Com exceção, o único que não atravessa o continente americano é o Círculo Polar Antártico. E essa é uma característica, né, do continente americano que vai explicar, então, tanto essa diversidade climática. E quanto mais nos afastamos do Equador, as temperaturas vão diminuindo. Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Aqui, então, ó, o relevo, ele também vai contribuir para uma variedade de climas, né, e das paisagens da América, quanto às diferenças, né, de altitude e também as suas formas, né, a sua localização espacial, onde elas estão localizadas, né, as formas de relevo, elas podem facilitar ou dificultar o deslocamento das massas de ar, né, que vai influenciar na distribuição da umidade e das mudanças de temperatura. Então, a altitude é um dos fatores, né, que vai explicar as eternas neves na Cordilheira dos Andes, né, a presença de grande quantidade de neve no topo da Cordilheira dos Andes, porque a umidade é barrada pela Cordilheira dos Andes e a grande altitude faz com que a neve na Cordilheira dos Andes, então, não se desfaça, ela fique sempre, né, no topo da Cordilheira dos Andes nevado, certo? Embora esteja em uma zona equatorial, né? Então, para vocês perceberem o quanto o relevo influencia, né, na formação de um tipo climático. Aqui, então, a gente vai ver as correntes marinhas, né, como elas influenciam no clima do continente americano. As correntes marinhas, elas são trazidas pelas águas oceânicas, né, as águas do mar, e influenciadas pelos ventos quentes, né, do oeste, então seria do Oceano Pacífico. Ao passar sobre as águas frias, as correntes elas vão resfriar e vão condensar, e aí então vai dar origem às chuvas. Quando esses ventos quentes que empurram estas águas, né, que evaporam dos oceanos quente, então elas vão produzir essa umidade no continente e provocar as chuvas. Essa influência ela vai ser mais sensível, então, no litoral do Pacífico, né? Como eu já falei para vocês, é ao oeste, então ao oeste está o Oceano Pacífico. E essas principais correntes frias são as correntes da Califórnia e as correntes de Rimble. Essas correntes frias elas vão influenciar também o clima árido ou deserto nas regiões do continente norte-americano, ali, formação do deserto, no oeste do continente americano, porque ali também nós vamos ter as montanhas rochosas, que vão impedir a entrada da umidade do ar e que vão dar origem a essa formação de deserto ali, tá? Aqui para vocês visualizarem, né, um mapinha, né, dos climas da América e as correntes, né, que eu coloquei ali para vocês, ó. Então, aqui a corrente da Califórnia, ó, que vai estar influenciando, né, com a entrada de chuvas na costa. Então, aqui, ó, só no litoral. Então, as setinhas azuis, elas indicam as correntes frias, né, que vão fazer com que a água que evapore dos oceanos sejam águas frias, né, e vai condensar, quando entrar em altas altitudes, vai condensar e vai se transformar em chuva. Mas pela presença das montanhas rochosas aqui, ó, no continente americano, nos Estados Unidos, aqui principalmente, essa umidade ela não vai conseguir atingir essa região aqui, ó, e que vai favorecer, então, a presença de áreas desérticas, tá? Aqui, ó, a corrente de Rimble também, que é uma corrente fria, que se origina lá no Círculo Polar Antártico e também vai levar essas águas frias, né, a evaporação de águas mais frias
que ao entrar em um processo de formação de nuvens, para ocorrer as chuvas, né? Então vai ser umas chuvas mais costeiras, mais litorâneas, na região do litoral. E aqui também nós temos a formação da Cordilheira dos Andes, né? Que também vai impedir a entrada dessa umidade no continente, né? Aqui também nós temos um deserto, né? Que vai fazer vai provocar essa formação de deserto ali, ó. Aqui ainda tem outras correntes, ó, outras correntes frias, a corrente do Labrador, e aqui as correntes quentes, ó, que então empurram as águas quentes, né, para o Brasil, a corrente do Brasil, a corrente do Golfo e a corrente do Japão. Aqui um mapinha que mostra a vegetação original da América, então as principais formas vegetais que aparecem no continente americano seria a tundra, aqui a tundra, ó, ao norte do Canadá, pegando parte do Alasca aqui. A floresta boreal, então são florestas mais ao norte, boreal significa norte, né? A vegetação de montanhas e altos planaltos, então seria essa aqui, ó, que é a vegetação presente na Cordilheira dos Andes e nas montanhas rochosas. A vegetação mediterrânea, né, que são mais encontradas aqui nos Estados Unidos, na região central dos Estados Unidos, pegando essa parte ali. Aqui o deserto, então nós vamos ver a presença de desertos aqui, ó, que eu já falei para vocês ali na questão da Cordilheira dos Andes e das Montanhas Rochosas, aqui também. Aqui, ó. A vegetação de zonas semiáridas, né? Então, a gente vai ver que vai pegar só aqui no Brasil, que é a caatinga. A caatinga é uma vegetação única no mundo inteiro, só existe caatinga no Brasil. A formação vegetal da caatinga, ela ocorre excepcionalmente no território brasileiro. Aqui as florestas temperadas e subtropicais, ó, aí aqui vai pegar um pedacinho do Rio Grande do Sul, aqui, ó, norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que aí nós vamos ter aqui as matas de araucária, né, no norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui a gente pega bastante aqui no Canadá, ó, tanto no leste como no oeste do Canadá. As steppes, que é uma vegetação rasteira, né? Aí vamos ter aqui o pampa, que é uma formação de estepe. As florestas tropicais, ó, aí aqui as tropicais nós vamos ter aqui a Mata Atlântica. E aqui na América Central a gente também pega um pouquinho, as ilhas da América Central correspondem à vegetação tropical, a região de savanas. As savanas no Brasil, elas são conhecidas como o cerrado, né? Aqui nessa região ao norte do Brasil, os lianos e o Chaco aqui nessa região. E as florestas equatoriais, que daí aqui nós vamos ter a presença de floresta equatorial apenas, né? No Brasil, aqui no Peru e na Bolívia, presente com a floresta amazônica. Aqui, o clima polar, algumas características, presente nas altas latitudes do hemisfério norte, temperaturas muito baixas, com médias anual sempre abaixo de 0 graus, precipitações médias são inferiores a 250 milímetros, sendo quase sempre na forma de neve, não tem a presença de vegetação devido aos solos permanentemente congelado, e a única vegetação que se prolifera naquela região é a tundra, que é uma vegetação de degelo, que é em período de quando entra o verão, que as temperaturas podem atingir uma média aí de 5 graus, de 5 a 10 graus, aí então o gelo presente no solo derrete e as sementes que estão embaixo do solo elas tendem a germinar, e isso vai durar em torno de uns 3 meses no máximo. Aqui o clima frio continental. O clima frio continental, ele vai ser encontrado entre 50 e 60 graus de latitude norte, é menos rigoroso que o polar. As temperaturas médias elas vão variar entre menos 10
e mais 10 graus Celsius. As precipitações pluviométricas, elas são anuais, quer dizer que chove o ano todo. A floresta boreal, ela é bastante homogênea, quer dizer, apresentando uma baixa variedade de espécies, e aqui a espécie que predomina são as coníferas, ó. Se vocês observarem aqui na imagem, ó, vocês vão ver que elas têm um formato de cone, né? Por isso de coníferas, né? Essa aqui é a floresta boreal do Canadá. Aqui o clima frio de montanha, né? A presença aqui, ó, das montanhas rochosas que eu falei para vocês antes nos Estados Unidos e no Canadá, e na Cordilheira dos Andes, nas partes mais elevadas, né, como no Planalto do México. As temperaturas elas vão oscilar entre 5 e 15 graus Celsius. As precipitações pluviométricas anuais elas vão de 500 a 1000 milímetros. Aqui o clima temperado, com estações do ano bem definidas. Na América do Norte, então e no litoral da América do Norte e no litoral do Chile, né, nós vamos ter o clima temperado, oceânico, que vai se caracterizar por um inverno frio, muito frio, e verão ameno, né, e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. A vegetação desse tipo climático é a vegetação temperada, né, com as principais espécies é o carvalho, a faia, a bétula e alguns tipos de pinheiro. Nas planícies centrais da América do Norte, nós vamos encontrar um clima temperado continental, com verões muito quentes, invernos rigorosos, chuvas escassas e fortes precipitações de neve. Na porção central do Canadá e dos Estados Unidos, então, a vegetação original é formada por estepes, que na região também vai receber o nome de pradarias. Na América do Sul, as estepes elas vão se estender do Uruguai pelo centro-norte da Argentina, onde a gente vai chamar de pampa. Essas áreas elas são aproveitadas para atividade criatória e cultivo de cereais. Aqui o clima equatorial, ele vai ocorrer na maior parte das terras banhadas pelos rios da bacia amazônica. As temperaturas médias elas vão estar situadas entre 24 e 27 graus Celsius. A pluviosidade ela é superior a 2.000 milímetros e ela pode ultrapassar a 5.000 milímetros. A paisagem vegetal ela é intensa, né? E é também bastante variada. Nós vamos chamá-la então de floresta equatorial. O principal exemplo é a floresta amazônica, que é uma floresta densa, com uma grande biodiversidade e que é constantemente ameaçada por queimadas e também por desmatamento. O clima tropical, ele vai então abranger a parte meridional dos Estados Unidos, quer dizer, mais ao sul dos Estados Unidos, grande parte do México e América Central Istmica, quer dizer, das ilhas e as Antilhas, né? Grande parte da América do Sul, principalmente o Brasil. Ela diferencia-se, o clima tropical ele vai se diferenciar do clima equatorial, porque ele apresenta duas estações bem definidas, né? A seca, que corresponde ao inverno, e a chuvosa, que corresponde ao verão. Aqui, então, nós vamos ter na América Central, né, uma imagem ali da destruição provocada pelo furacão Katrina em Nova Orleans, nos Estados Unidos, no ano de 2005. Na América Central e no Golfo do México, o aquecimento das águas do Caribe ela vai provocar a ocorrência de fortes tempestades, originando, então, furacões com consequências que vão devastar estas áreas. A cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, está situada junto ao Golfo do México e que foi arrasada, então, pelo furacão Katrina. Aqui, então, nós temos os climas desérticos ou áridos, né, que vão ocorrer principalmente no sudoeste dos Estados Unidos, no norte do México, em parte do litoral peruano, ao norte do Chile, no deserto do Atacama, e no sul da Argentina, com o deserto da Patagônia. Aqui uma imagem do deserto da Patagônia. Aqui o deserto do Atacama, no Chile.
Aqui o clima semiárido, as características com temperaturas médias anuais superiores a 25 graus Celsius, as médias de chuvas são irregulares. No Nordeste brasileiro, o clima semiárido é encontrado numa área aproximadamente de 1 milhão de quilômetros quadrados, e o tipo de vegetação, então, é a caatinga. Aqui um processo de desertificação em Santa Terezinha, no estado da Paraíba. O clima semiárido também vai atingir os Estados Unidos e o México. Na periferia de suas áreas desérticas, a vegetação ela vai ser bastante esparsa na forma de tufos de grama. Aqui o clima subtropical vai ocorrer em zonas de transição entre as áreas de domínio dos climas temperados e tropical. Na América do Norte, ele é encontrado no sul e no sudeste, na América do Sul, na porção meridional, quer dizer, mais ao sul do território brasileiro, que corresponde aos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com temperaturas anuais entre 17 e 24 graus, e a pluviosidade média, ou seja, o índice de chuva, ele vai variar entre 1.300 e 2.000 milímetros ao ano. No Brasil, o tipo de vegetação que corresponde é a Mata das Araucárias, ou também chamada de Mata dos Pinhais, e que ela tem uma grande importância econômica para a indústria de móveis e de papel, sendo intensamente devastada. Aqui, então, o clima mediterrâneo, ele vai ser presente no litoral da Califórnia, nos Estados Unidos, em alguns trechos do Chile. As temperaturas médias anuais, elas variam entre 15 e 20 graus. Isso, 15 graus nos meses mais frios e 20 graus nos meses mais quentes. O verão, ele vai corresponder à estação da seca, enquanto o inverno marca a estação das chuvas. A vegetação típica deste clima é a vegetação mediterrânea, que se caracteriza com árvores de pequeno porte e arbustos.